Seja bem-vindo ao programa 1689, Exposições Teológicas e Pastorais. Eu sou o pastor Marcos Paixão, fundador do CHTB, presidente do Seminário Batista Confessional do Brasil e pastor na Igreja Batista Bom Samaritano, em Teresina, Piauí. Você está ouvindo um programa que faz parte do conteúdo do CHTB em podcast. O programa de hoje está baseado no capítulo 8, parágrafo 2º da Confissão de Fé Batista de 1689 e tem por título Nosso Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso. O cristianismo é a única religião em toda a humanidade que prega o grande mistério da divindade tornar-se um homem como nós. E não somente isso, mas o fato de que esse homem-Deus morreu e ressuscitou dos mortos. Essa verdade é grande demais para algumas pessoas. Muitos não suportam a ideia de que Jesus Cristo é Deus. Nenhuma das religiões em nosso planeta, com exceção do cristianismo, traz a afirmação de uma divindade tornando-se homem, morrendo e ressuscitando da morte. Nenhuma religião no mundo tem uma trindade, ou a existência de um Deus que é trino em sua existência pessoal. Por isso, o cristianismo é visto como uma religião absurda por tanta gente. Muitos doutores de universidades famosas têm se levantado para abominar a ideia de que um homem pode voltar dos mortos. E muito mais absurda para eles é a crença de que esse homem que voltou dos mortos é o próprio Deus. Alguns homens que ocupam cargos da mais alta importância têm negado enfaticamente que Jesus Cristo seja Deus e têm ridicularizado essa crença cristã como algo irracional, bruto, anticientífico, antinatural, anti-intelectual, imoral, primitivo, medieval, falacioso e maléfico para a humanidade. Até mesmo pseudos cristãos têm atacado a doutrina da divindade de Jesus, e talvez você mesmo já tenha recebido a visita de grupos religiosos que negam que Jesus Cristo é Deus, zombam dessa doutrina cristã. Mas é importante lembrar que sempre foi assim na história do cristianismo. A igreja sempre foi perseguida, as doutrinas bíblicas sempre foram rejeitadas, zombadas e até proibidas. Mas essa é a reação natural do homem caído. Lembrem-se das palavras do apóstolo Paulo: o homem natural não pode conhecer as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. As grandes verdades bíblicas são loucura para os que se perdem. O homem natural é guiado por Satanás e busca satisfazer-lhes os desejos. O diabo é inimigo de Deus. Ele fará o que for preciso para desencaminhar as pessoas da verdade. Mas afinal, a Bíblia afirma mesmo que Jesus Cristo é Deus? Os muitos ataques de Satanás contra a verdade podem acabar levando muita gente a duvidar. Mas veja o que disse o apóstolo João em seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os batistas reformados acreditam que Jesus Cristo é Deus, assim como testemunhou o apóstolo João. Em sua confissão de fé de 1689, eles declararam crer na divindade de Jesus com as seguintes palavras: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância e igual a Ele, quem criou o mundo,
quem sustenta e governa todas as coisas que ele fez, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana. Observe as seguintes afirmações que os batistas reformados fizeram sobre Jesus. Primeiro, eles afirmaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse termo é uma representação da divindade de Jesus. A confissão também diz que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Isso significa dizer que assim como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo também é Deus. A confissão também diz que Jesus Cristo é o verdadeiro e eterno Deus. Ele também é o resplendor da glória do Pai. E ele é da mesma substância e é igual ao Pai. Ora, se Jesus Cristo é da mesma substância que o Pai, de fato ele é igual ao Pai. Ele é o Criador do mundo. Jesus Cristo é aquele que fez o universo. Ele fez todas as coisas. Mas a confissão também diz que, além de criar o mundo, o Senhor Jesus Cristo é o sustentador e é o governador de todas as coisas que foram criadas. Ele tem o domínio sobre a criação, sobre toda a criação. E, finalmente, este Deus, Jesus Cristo, tornou-se homem, se fez carne, como diz a confissão. Tomou sobre si a natureza humana. Todas as afirmações que são feitas na Confissão de Fé de 1689 sobre Jesus Cristo declaram a sua divindade. Até mesmo quando a confissão diz que ele tomou sobre si a natureza humana. A afirmação é que Jesus, sendo o Deus verdadeiro e eterno, se fez homem quando assumiu a natureza humana. Essa não é uma heresia, mas é a mais sublime e gloriosa doutrina do cristianismo. Esta é a doutrina mais atacada da história, contudo, é a doutrina mais graciosa da Bíblia. É a doutrina mais odiada pelas trevas, mas também é a doutrina mais poderosa das Escrituras Sagradas. A doutrina que afirma que Deus, o eterno Deus, o onipotente Deus, se fez homem e veio habitar no meio do seu povo. Crer na divindade de Jesus Cristo significa ser cristão. Negar a doutrina da divindade significa abandonar a essência da fé cristã. Significa negar a crença milenar que foi sustentada pela Igreja do Senhor Jesus. Significa rejeitar o testemunho das Escrituras. O mesmo apóstolo João disse: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que João está dizendo é o seguinte: Jesus é Deus, portanto, Deus veio em carne. E todo o que confessa que Deus veio em carne, na pessoa de Jesus Cristo, esse é de Deus. Mas, por outro lado, negar que Jesus Cristo é Deus é o mesmo que dizer que tal pessoa não é de Deus, mas de Satanás. Um velho pastor inglês disse o seguinte: note que o Salvador, no qual o crente é convidado a confiar, é nada menos que o Deus eterno, capaz de salvar cabalmente todos os que, por seu intermédio, vêm ao Pai. Ele, que estava com Deus e que era Deus, também é Emanuel, Deus conosco. Mas o que isso importa para você? Talvez você que é um cristão esteja se perguntando isso. Que diferença faz para mim se Jesus Cristo é Deus ou não? Faz muita diferença. Importa muito para você. Se você crer em Jesus Cristo e crer que Ele é Deus, você está seguro, porque você sabe que aquele que cuida de você é o próprio Deus que se fez carne. Aquele que cuida da sua salvação e que sustenta você é Deus e não um mero mortal.
é aquele que venceu a morte, é aquele que vive para sempre.